Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra e antes de começar a nossa 8ª aula do curso de R, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês pelas inscrições. Nesse momento em que eu gravo a aula, nós já chamamos mais de 1.400 inscritos aqui no Outspoken Market. Muito obrigado pelo apoio, pelas sugestões, pelos incentivos. Lembrando sempre, todo o conteúdo disponibilizado gratuitamente aqui no outspokenmarket.com, lá na área do curso. E vamos embora e começar a nossa aula 8, onde eu vou falar para vocês sobre a função summary e sobre como construir histogramas. Começando pela função summary. Por que ela é relevante? Porque ela vai fazer um sumário, ela vai fazer um resumo da sua base de dados. Vamos entender como? Lembra que na aula 4 eu mostrei para vocês como era possível carregar dados externos e mostrei também que você poderia carregar a nossa base de dados de exemplo, que é a cotação de hora em hora do par euro-dólar. Então vamos selecionar aqui a seção para fonte do arquivo, que é o nosso diretório onde os dados estão alocados, mais precisamente onde está o arquivo da base. Vamos girar esse primeiro trecho do código aqui que carrega a biblioteca e carrega depois o arquivo. Lembrando, reveja na aula 4 se você ainda tem alguma dúvida ou deixa um comentário aqui embaixo. Então vai estar carregado sua base de dados aqui no environment, onde a gente tem abertura, máxima, mini fechamento e a data com a hora de negociação. Como que eu trabalho com essa função summary? Você já aprendeu que no R a gente coloca o nome da função, o RStudio sugere e explica o que a função faz, certo? E a gente coloca, nesse caso, o data frame ou o conjunto de dados que a gente quer analisar. Então aqui a gente coloca o euro, que é o nome do nosso data frame ali. E o que o summary vai fazer? Ele vai te mostrar aqui embaixo, deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver melhor, os nossos 5 campos que nós temos é a descrição de cada um deles. Como data a gente tem aqui como uma string, então ele vai mostrar a quantidade de informações que nós temos, que é a mesma quantidade de observações, que são 22.245, e o tipo daquele dado. Já para valores numéricos, por exemplo, ele vai mostrar 6 medidas muito utilizadas na estatística. A primeira é o valor mínimo que a gente tem, que foi o valor mínimo alcançado de abertura nesse caso. Aquilo que a gente tem no primeiro quartil, ou seja, os primeiros 25% dos dados estão abaixo de 1.093. Se você ainda não é muito familiarizado com esses termos estatísticos, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo no primeiro comentário, onde eu mostro os termos estatísticos mais comuns. Depois a gente tem a mediana e a média, o terceiro quartil, ou seja, 75% dos dados estarão abaixo de 1.168 e o valor máximo que foi atingido. E como valor numérico, ele vai trazer a mesma informação para todos os 4 campos, abertura, máxima, mínima e fechamento. Então ela é muito útil para te ajudar a ter uma clareza sobre os dados, porque o primeiro trabalho de um cientista de dados, de um engenheiro de dados cara, o que eu estou vendo? Eu tenho que visualizar isso, eu tenho que entender os dados que eu recebi, para daí eu começar a pensar fazer qualquer tipo de análise adicional. Então a função summary é um primeiro passo para isso. Uma outra coisa bastante interessante vamos ver essas informações de uma forma visual, vamos ver num gráfico isso? Um gráfico muito bacana para a gente fazer é o histograma. Nesse caso, vou fazer um histograma para vocês dos dados de fechamento. Então eu venho aqui com a função hist, que ela cria um histograma genérico para a gente. De que coisa? Vou criar um histograma do fechamento do euro. Então a gente viu lá como manipular data frames, vou chamar aqui EuroClose. Vou rodar, olha aqui o nosso gráfico, deixa eu dar um zoom para vocês. O histograma ele vai te trazer por intervalos de dados, onde aqui no eixo X eu tenho o EuroClose, a frequência na qual aqueles valores ocorrem. Então, por exemplo, aqui nessa região mais baixa, aqui onde eu tenho mais ou menos entre 1,05 e 1,06,
aconteceu um fechamento entre 22 mil linhas, mais ou menos, quase 1000 vezes. Aqui nesse pico, onde eu tenho ali na região do 1,12, ele aconteceu cerca de 2.500 vezes. E se a gente for olhar ali na nossa média e mediana, que tendem a ser os valores centrais da nossa amostra, vocês vão ver que realmente eles correspondem aqui a essa presença, relativamente próximo a essa presença maior de frequência do histograma. Então o histograma serve para isso, para você ver a distribuição, é assim que a gente fala, dos seus dados, como eles estão distribuídos. Muito bem, tem como fazer esse histograma ficar melhor? Tem como ele ficar bem melhor. O primeiro passo para isso vamos utilizar aquilo que a gente aprendeu no Summary para criar uma visualização melhor de histograma. Então, por exemplo, vamos tentar agrupar um pouco mais esses dados, porque a gente tem aqui várias divisões, e ver se fica mais fácil a leitura. Como que a gente faz isso? A gente gira de novo aqui um histograma do fechamento do euro, só que o que eu vou fazer adicionalmente? Eu vou determinar qual que vai ser esse intervalo entre as barras aqui do histograma. Dá para fazer isso? Sim. E você vai fazer isso usando a sequência que a gente também viu nas primeiras aulas. Ou seja, eu inicio como um outro argumento da função ist_sec. Qual que é o valor que eu vou colocar? Bem, a gente viu aqui no Summary que o valor mínimo é 1.03. Então vamos colocar aí essa sequência começando de 1, né, para dar uma margem ali. Vamos colocar ela no máximo até quanto? Bem, o valor máximo foi 1.255. Então vamos colocar aqui uma margem e deixar para esse valor ser até 1.3. Eu sempre gosto de deixar um espaço aqui depois da vírgula para ficar mais fácil de ler. E de quanto em quanto tempo? Vamos primeiro colocar aqui entre 0,5 como o intervalo. Se eu rodar isso daqui, olha como mudou o jeitão do nosso histograma. Dá para você ter uma visão um pouco mais agregada. Às vezes é suficiente para fazer a sua análise, às vezes não é suficiente para fazer a sua análise. Se você quiser ainda alguma coisa mais precisa, você pode repetir essa linha, só que vamos supor, ao invés de 0,05, vamos colocar 0,05. Você vai ver que muda drasticamente o seu histograma, você tem muito mais faixas de dados, e aí você pode brincar com qual vai ser a visualização melhor para você. Beleza, pessoal? Então vocês estão vendo que lentamente a gente está saindo dos conceitos básicos. Você que não sabia programação está vendo pela primeira vez, já está fazendo coisas que teoricamente, se você nunca tivesse visto esse curso, você ia falar, poxa, que complexo fazer um gráfico daquele. Cara, de verdade é mais fácil você fazer um histograma aqui no R do que lá no Excel, mas essa é só a minha opinião. Beleza, pessoal? Um grande abraço, se você curtiu o vídeo deixe aqui o seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo. Um grande abraço, tchau, tchau.